Olá, pessoal! E hoje, vamos dar continuidade à nossa aula sobre evolução biológica e diversidade das espécies. Começando falando sobre teoria sintética da evolução. Então, gente, em meados de 1930, alguns cientistas eles passaram a reconhecer a ligação entre seleção natural e a genética, tendo Dobzhansky, geneticista, Mayr, zoólogo, Simpson, paleontólogo e Stebbins, botânicos, como os principais autores dessas ideias. Assim, foi formulada a teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo ou teoria neodarwinista, relacionando essas duas frentes da biologia. Essa teoria, gente, ela considera que as mutações, combinações gênicas e seleção natural são os fatores principais que culminam na evolução, sendo as combinações gênicas consequências da segregação independente dos cromossomos e permutações que ocorrem durante a meiose. Tanto ela quanto as mutações estão relacionadas à variabilidade genética da população. E estas últimas, gente, elas ocorrem ao acaso, sendo que por seleção natural podem ser mantidas como características adaptativas ou causar o fim de determinados indivíduos. Assim, quando positiva, primeiro caso, este tipo de seleção ele permitirá que alguns representantes de uma população tenham mais chances de sobrevivência, reproduzindo e dando origem a indivíduos também mais bem adaptados, caso esse fator seja hereditário. E vale ressaltar ainda, gente, que a seleção natural, dessa forma, ela elimina indivíduos que possuem aspectos desvantajosos para uma determinada situação, sendo estes, portanto, menos adaptados a ela. Assim, considerando que os ambientes eles não são sistemas estáveis e constantes, diferentes no qual existe, porque vocês vão perceber que existe o quê? Diferentes pressões seletivas, e estas elas podem ocorrer dentro de uma população, assim evitando a eliminação de determinados alelos que não seriam mantidos caso o ambiente ele fosse homogêneo. E a partir daí, eu vou falar para vocês desses 3 fatores evolutivos relacionados à evolução, à teoria da evolução. E o primeiro que nós vamos falar é a seleção natural. A seleção natural, gente, que ela consiste em selecionar indivíduos mais bem adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. A expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo ele sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente. E aí, o que eu trouxe para vocês são esse exemplo de pássaros, né? E vocês vão observar o quê? Que cada um deles vai possuir um bico diferente e esse bico ele é adaptado para a sobrevivência desse pássaro. O próximo fator que a gente vai falar aqui é a mutação. E as mutações gênicas, gente, elas são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes, ou seja, é um procedimento pelo qual um gene ele sofre uma mudança estrutural. E as mutações, elas envolvem a adição, eliminação ou substituição de um ou poucos nucleotídeos da fita de DNA. E o último que nós vamos falar é esse aqui, que é a recombinação gênica. Então, gente, a recombinação ela é a troca aleatória de material genético durante a meiose. E a grande contribuição da meiose para a variabilidade genética é a recombinação, ou seja, combinar de modo diferente os genes herdados dos pais do indivíduo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a espécie biológica. Então, gente, falando de espécie biológica, primeiro a gente precisa entender o que é espécie, né?
Que a espécie é o quê? São populações formadas por indivíduos semelhantes entre si e capazes de se reproduzirem em condições naturais, gerando descendentes férteis. Então, a potencialidade de trocar genes significa que indivíduos semelhantes, colocados juntos em condições naturais, eles terão a capacidade de cruzar e produzir descendentes. E vale ressaltar também que apenas membros da mesma espécie podem trocar genes entre si. E isso não é possível entre membros de espécies diferentes. Há, portanto, um conjunto de genes que é partilhado único e exclusivamente entre uma mesma espécie. Então, assim, além de semelhança física, para caracterizar uma espécie, é importante a capacidade de produção e geração de descendentes férteis entre os indivíduos que a compõem. E falando aqui, gente, um pouquinho agora da especiação. A especiação, gente, ela caracteriza-se pela formação de novas espécies como consequência da ação permanente de fatores evolutivos. E eu vou falar para vocês aqui as seguintes etapas da especiação. Então, a especiação, gente, ela compreende o quê? Primeiro está aqui a população inicial, que é a condição inicial para a ocorrência da especiação e é a existência de uma população mais ou menos homogênea, com genes já estabelecidos em determinada área e em determinado momento. Logo após vai ocorrer aqui, ó, surge um rio separando efetivamente essa população, ou seja, é o isolamento geográfico, ou seja, uma barreira geográfica que vai dividir essa população em duas. E pode também impedir o fluxo gênico entre esses dois grupos que, ao longo dos anos, podem acumular mutações que serão ajustadas às novas condições ambientais por meio de seleção natural. Aqui, logo aqui, a gente vem para o próximo, né? Que é aqui, esse aqui, que é as muitas gerações. Cada população, ela evolui diferentemente entre diferenças genéticas. E, por último, vamos aqui para esse aqui, que é depois que o rio seca, as diferenças genéticas previnem que haja reprodução entre as duas populações, ou seja, houve aí o desaparecimento da barreira geográfica e caso as mutações ocorridas entre cada população sejam muito grandes, não haverá mais possibilidade de cruzamento entre os indivíduos, que a partir desse momento serão considerados espécies diferentes. Ou seja, caso essas mutações ocorridas elas sejam muito grandes. A gente vai falar um pouquinho sobre o isolamento reprodutivo. Gente, sendo o isolamento reprodutivo um evento chave para a especiação, mecanismos que determinam e acarretam esse isolamento, eles são fundamentais, tanto para o isolamento em si, quanto para o processo de origem de novas espécies. E vale ressaltar ainda, gente, que os mecanismos de isolamento reprodutivo são todos os fenômenos e processos que impossibilitam duas populações de se relacionarem reprodutivamente e gerar descendência fértil. Ainda assim, não se resume apenas a mecanismo de esterilidade. Então, dessa forma, os mecanismos de isolamento reprodutivo, eles podem ser classificados quanto à sua maneira que agem, definindo o isolamento. E ele pode ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos. E eu vou explicar cada um deles para vocês. Falando primeiro do mecanismo de isolamento pré-zigótico, gente, esse aqui, esse primeiro, esse mecanismo de isolamento pré-zigótico, eles são aqueles que têm como objetivo impedir a fecundação, ou seja, indivíduos de duas populações não chegam nem a copular, ou quando chegam, não ocorre a formação do zigoto. E dois fatores genéticos estão relacionados e podem contribuir para o isolamento pré-zigótico,
que é a pleiotropia, que é quando um gene ele é responsável por mais de uma característica fenotípica no organismo, e o efeito carona, que é quando a seleção natural ela favorece um determinado gene ou conjunto de genes que estão ligados em locus, favorecendo a frequência de todos os genes contidos no locus e não apenas do gene selecionado. Além disso, gente, eu vou falar para vocês alguns mecanismos pré-zigóticos, como o isolamento, aqui, os mecanismos pré-zigóticos, que impedem a formação dos zigotos. Então, vamos lá. O primeiro é o isolamento ecológico ou de habitat, que é quando duas populações elas se encontram em habitats diferentes, mesmo que na mesma região. Um exemplo é em condições naturais, leões e tigres, que eles não se cruzam por viverem em habitats diferentes. Vai ter também o isolamento sazonal ou temporal, que é quando a temporada de acasalamento de duas populações ocorre em estações diferentes. E um exemplo são rãs, que vivem em um mesmo habitat, mas não se reproduzem na mesma época. Então, esse isolamento ele também se aplica a vegetais que, embora habitem uma mesma região, elas florescem em dias diferentes, o que impede o cruzamento entre elas. Vai ter também o isolamento sexual ou etológico, que são indivíduos de uma determinada espécie não apresentam atração sexual por outras espécies de modo geral. O exemplo é o canto dos pássaros machos ou o seu comportamento sexual durante a temporada de acasalamento, que seja atrativo apenas para as fêmeas de sua espécie. Vai ter também o isolamento mecânico ou morfológico, que é quando os órgãos sexuais de duas populações eles não são complementares, que impede a cópula ou transferência de gametas. Um exemplo é em angiospermas, pode não germinar o tubo polínico no estigma de outra flor. Vamos falar também aqui no isolamento gamético, que esse isolamento gamético, gente, ele ocorre uma incompatibilidade entre os gametas de duas espécies diferentes, de espécies diferentes, podendo ser inviáveis nos dutos sexuais ou estilos de outras espécies. Um exemplo é muitos animais aquáticos, eles depositam seus gametas na água no mesmo local e ao mesmo tempo, mas a fecundação ela ocorre apenas entre os gametas originais pela mesma espécie. Então, as membranas dos óvulos, eles possuem moléculas específicas que são reconhecidas por moléculas complementares dos espermatozoides da mesma espécie. Vamos falar também aqui do isolamento, o isolamento por polinizadores, que esse tipo de isolamento, gente, espécies de plantas podem ser especializadas em atrair um tipo específico de polinizador. Um exemplo é plantas que produzem substâncias atrativas apenas para insetos, enquanto outras possuem polinização pelo vento. E vai ter também aqui, né, o isolamento comportamental, que esse tipo, gente, de isolamento, ele envolve fatores de assimilação entre o organismo macho e fêmea, por exemplo, na identificação química efetivada, né, pelos feromônios. E agora falando um pouquinho para vocês sobre o isolamento reprodutivo pós-fecundação ou zigótico. Nesse tipo, gente, de isolamento pós-zigóticos, há uma fecundação, podendo até haver a produção de descendentes híbridos, gerados a partir do organismo de espécies diferentes. Mas estes descendentes, gente, eles podem morrer rapidamente ou serem estéreis, não possuindo a capacidade de se reproduzir. A teoria, gente, de Dobzhansky-Müller, ele ajuda a compreender os paradoxos envolvidos nesse tipo de isolamento.
E a teoria, gente, ela constata que o isolamento pós-zigótico, ela pode evoluir sem dificuldades se fosse controlada pela interação de determinados locos gênicos. Vale ressaltar ainda que não há mais fluxos gênicos entre duas populações. Cada população ela passa a se adaptar às condições específicas para sua sobrevivência, gerando alterações adaptativas em locos gênicos diferentes. Então, quando se tenta retornar ao fluxo gênico entre duas populações, as modificações genéticas elas foram tantas que os descendentes gerados eles são estéreis ou inviáveis. E aqui os mecanismos, né, para o isolamento pós-zigóticos são a inviabilidade ou viabilidade reduzida dos híbridos, esterilidade dos híbridos e anomalia dos híbridos. A inviabilidade, gente, dos híbridos é que os híbridos gerados a partir do cruzamento de duas espécies, eles não são viáveis e morrem ainda na fase embrionária ou poucos dias após o nascimento. Um exemplo é algumas espécies de rãs que habitam a mesma região, podem cruzar-se, mas o cruzamento geralmente híbridos são interespecíficos, ou melhor, que não se desenvolvem. Já que na esterilidade dos híbridos que são híbridos estéreis, ou seja, são gerados e produzem gametas inviáveis ou não funcionais. Um exemplo é a mula ou burro, cruzamento, entre o asno, ecos africanos acinos, e a égua, ecosferos cabalos, que ela é estéril e também ela não consegue se reproduzir. E também, né, gente, um outro mecanismo são as anomalias que podem ocorrer nos híbridos. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.